Bem-vindos a mais um Chakra Talk, o Chakra Talk de número 209, o podcast da nossa comunidade Chakra Primavera. E para essa conversa de hoje, eu tenho aqui o meu amigo Paolo, direto do Seminário Bíblico Palavra da Vida. E aí, Paolo? E, inclusive, por conta dessa participação à distância, é que eu e o Paolo, a gente está com esse fone de CS e eu tenho aqui acompanhado comigo o Rômulo, que ele estava muito tímido porque estava com fone roxo, agora está com um fone mais pretinho, discreto, né? Ô, meus amigos, muito bom estar com vocês. Coisa boa. Mas vamos lá, que a gente segue a nossa série de mensagens Oceano Azul, e dessa vez a reflexão foi em cima de Josué, onde a gente conversou sobre tempo de ouvir e tempo de obedecer. Paolo, você que esteve comigo aí dividindo a mensagem, você gostaria de fazer uma retrospectiva para aqueles que estão nos ouvindo? Sim, Augusto, claro, como você falou, nós dois compartilhamos, a experiência de trazer a mensagem esse final de semana, e nós continuamos na série Oceano Azul, quando Deus nos move ao novo, e nessa semana nós falamos um pouquinho sobre Josué, capítulo 1, quando Josué ele recebe a tarefa de continuar o trabalho de Moisés, de levar o povo até a terra prometida, Então ele recebe o grande desafio de substituir o maior líder que a nação de Israel já tinha tido até então, que foi Moisés. E esse foi um grande desafio para ele, para toda a nação. Moisés, ele obedece a Deus, depois da mensagem da semana anterior que nós ouvimos, ele confronta o faraó, realiza aquele monte de milagres ali no Egito, as 10 pragas, ele tira o povo através da travessia do Mar Vermelho, ele então se torna ali o grande mediador entre Deus e a nação, ele recebe a lei na presença de Deus, ele constrói o tabernáculo, ele legisla sobre o povo, e ele fica 40 anos liderando o povo ali no Egito, no deserto, enquanto eles aguardavam o momento de entrar na Terra Prometida. E quando Moisés, então, finalmente chega até a fronteira da Terra Prometida, faltava apenas atravessar o Rio Jordão e começar a conquistar a terra que fora prometida a Abraão, ele então está prestes a morrer e Deus faz a sucessão da liderança. E esse é o contexto, então. Josué enfrentando o grande desafio de assumir a responsabilidade nacional sobre Israel, no lugar do grande líder Moisés. Então, com certeza, isso trouxe muita turbulência dentro do coração de Josué e bem como de toda a nação, que vê o seu grande líder falecendo e um novo líder surgindo. Se você está chegando aqui nessa série de mensagens só agora, você pode acessar ela inteira no chakra.tv e vocês vão perceber algo muito legal. De certa forma, a gente está dando sobrevoando a história bíblica, A gente começou com a história de Abraão, ali em Gênesis 12, a gente foi para o chamado de Moisés, em Êxodo 3, e agora a gente entra em Josué, no capítulo 1, Mas talvez você está nos ouvindo aqui, você não conhece tanto a história, e você fala, tá bom, falou do chamado de Moisés, deu um salto, chegou nesse cara chamado Josué, mas qual que é a história de Moisés? Rômulo, você podia dar um overview aí dessa história de Moisés para aqueles que estão nos ouvindo? A história de Moisés é muito interessante, vários aspectos dela. E eu quero destacar, como foi falado na última pregação, que Deus ele fala com Moisés e o chama pelo nome. E nós sabemos que essa questão de chamar pelo nome é muito importante, que revela a história, o caráter, promessas. E a história de Moisés está cercada de detalhes, de promessas, o menino que ia ser morto e a mãe arrumou toda aquela estratégia do Rio Nilo, daquele cestinho, e a providência divina leva aquele homem a morar no palácio, a ser filho da filha do faraó. E esse homem é criado no palácio, e esse homem vive crises, observa a dor do povo que era dele,
e ele então, no momento, assassina. Claro que eu estou fazendo aqui um resumão muito rápido, mas dando destaque da providência divina, do cuidado de Deus com aquela família, do cuidado de Deus com o próprio Israel e do detalhe daquele homem também, dentro de tantas fragilidades e dores, ele ser um assassino. E esse homem foge depois desse ato de assassinato e ele encontra uma esposa, ele encontra uma casinha na roça, ele começa a viver uma vida de família e certo momento, mais uma vez, a providência, a graça de Deus o atinge e o chama para ser o libertador daquele povo chamado Israel. E é muito interessante quando fala o nome dele, eu entendo que Deus está falando, eu te conheço. Eu conheço a sua história, eu cuidei de você, eu sei que você é um assassino. E Deus então chama esse homem frágil, pequeno, assassino, para ser o libertador de Israel. Ele tenta dar desculpas, como nós vimos na última pregação, e é muito interessante que ele faz uma pergunta que foi muito sábia. Não sei se na hora ele tinha todo esse entendimento, mas ele pergunta, qual que é o teu nome? O Senhor que está falando comigo, Deus que está se revelando nessa sarça que queima e não se consome, como você chama? E Deus, então, mais uma vez, um Deus de história e que governa a história particular e das nações, das famílias, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos teus antepassados, eu sou aquele que estava com eles. E daí, nisso, ele já vai dizer uma promessa que nós estamos nos alegrando muito com ela, que ele diz para Moisés, eu vou estar com você também. E como nós ouvimos na história de Josué, é a mesma promessa. E como vocês também falaram, é a mesma promessa para cada um de nós, porque o Cristo, que é o eu sou, que é o Deus revelado, nós realmente entendemos quem Deus é por causa da vida e obra de Jesus. Eugene Peterson, não, Dr. James Houston, ele diz que a melhor tradução para eu sou do nome de Deus é eu estou com você, eu estarei com você. Então Deus está mostrando para ele, eu estou com você, eu estarei com você. E essa revelação máxima é na pessoa de Jesus. E quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, e tantos eu sou que Jesus fala de si, revelando quem ele é. E aí nós temos uma revelação poderosa do Deus Criador, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas desse Deus, que é o Emanuel, que tem prazer e que promete sempre estar conosco. Então, eu destaco um pouco dessa história dessa maneira. E você, Paulo, quando lembra de Moisés, assim, o que te vem na mente e principalmente assim, o que é um diferencial de Moisés que talvez Josué olhasse para si e falasse, vixe, isso eu não tenho. Assim, isso era só de Moisés. Bom, eu acredito que o diferencial de Moisés seja duplo. No primeiro momento, talvez eu tento me colocar um pouquinho no lugar de Josué, sabe? E eu fico pensando, se eu tivesse que substituir Moisés, acho que algo que me impressionaria demais nele, em primeiro lugar, é a intimidade dele com Deus. As coisas que ele realiza, os feitos dele, né, em relação a realizar aqueles milagres, a ter coragem de confrontar Faraó, a abrir o Mar Vermelho, né, em obediência à ordem de Deus, o modo como ele intercede pelo povo, face a face ele fala com Deus, recebe a lei, constrói o tabernáculo, ora para que venha comida, ora para que venha água, e Deus vai realizando esse monte de milagre. E talvez eu, no lugar de Josué, olharia e falaria, uau, eu não sou Moisés. Eu não consigo, eu não tenho essa intimidade com Deus. É óbvio que isso vai sendo construído, porque Moisés ele era falho. Mas essa intimidade, e ele continua sendo falho, mas essa intimidade ela vai crescendo e se desenvolvendo. E talvez Josué mais novo olhe e pense, eu não sou Moisés.
Mas uma outra característica de Moisés que me chama a atenção é a habilidade dele, que ele também desenvolve, de se tornar um bom líder civil para a nação. Então é ele quem vai legislar, ele quem vai agir como um juiz sobre as causas, né, sobre as circunstâncias, as brigas e tudo mais. Então o modo como ele lidera a nação espiritualmente e também nessa parte civil, eu acho que são dois diferenciais muito grandes de Moisés como líder de Israel, que tornam ele então um dos grandes líderes que essa nação já teve ao longo de toda a história, e que talvez tenha feito com que Josué tenha tremido na base, ao olhar e falar, olha, eu não tenho esse grau de espiritualidade, muito menos essa competência administrativa. Então acho que isso talvez sejam os diferenciais de Moisés que me destacam e que possam ter gerado algum tipo de insegurança em Josué. E Paulo, você faz eu pensar e relembrar de toda a história de Moisés, no sentido de tantas atividades maravilhosas, poderosas, da intervenção divina e a intimidade que Moisés tinha com Deus. Como substituir ou como ser o líder no lugar de Moisés. O Moisés do Monte Sinai, o Moisés que vai até o faraó, a nação mais poderosa daquele tempo, e ele, um simples camponês, com dificuldades até de falar, ele vai ser um instrumento de Deus para libertar uma nação que deveria ali já ter mais de 1 milhão de pessoas e dirigi-la pelo caminho do deserto. E os milagres portentosos, a providência, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que desceu o pão do céu, o Deus que mandou codornizes, o Deus que mandava fogo durante a noite para o povo não morrer de frio e durante o dia a nuvem. Ou seja, são muitas manifestações, o monte que fumegava, tremia, as tábuas da lei. Então são eventos portentosos, né? E um homem que contemplava Deus face a face. Então eu penso que realmente essa palavra de Deus, quando diz para Josué, seja forte e corajoso, porque Josué, assim como eu, ele devia muitas e muitas vezes, na minha história foi assim, né? Estava com muito medo. E era se sentia muito fraco diante de toda essa história que a gente conhece do líder Moisés. Quando eu penso assim, Moisés que vai vir a substituído por Josué, eu acho que sempre coloco um asterisco no Moisés, porque eu concordo quando o Ricardo traz no último domingo que as tias Rosas, né, as professoras de escola dominical, daqueles que cresceram em igrejas, protegeram demais a imagem de Moisés. E assim, Moisés é esse cara que, como o Rômulo mencionou, apesar de criado no palácio, cuidado por Deus, de uma carnificina que aconteceu, né, com o povo israelita debaixo do Império Egípcio, assim, ele se torna um assassino. E aí ele se torna um fugitivo. Quando a gente vê no chamado dele, ele é um cara que está dando desculpa para Deus, cara. Assim, Deus está falando com ele através de uma sarça que pega fogo e não se consome, e ele ainda consegue dar migué. Né? Ele é o cara que, pós-libertação, passou o Mar Vermelho, está lá atendendo o povo em Êxodo 18. O sogro chega para ver, ele achando que vai ganhar um elogio do sogro, falando, pô, ó, esse meu genro libertou o povo, todo o povo procura ele. O genro chega lá e fala, Moisés, você tá louco? Desse jeito você vai se quebrar, você vai quebrar a sua família, ou seja, a minha filha e os meus netos, e dá uma aula para ele de gestão. E Moisés acolhe, implementa. Moisés, ao longo da peregrinação no deserto, liderando o povo, tem o episódio de Meribá. Assim, ele faz o que ele não deveria fazer. Ele faz de um jeito que Deus falou que não era aquele. Então eu coloco que assim, Moisés não era um cara perfeito, mas é inquestionável que Moisés era um líder diferenciado. E só para o pessoal ter uma ideia, o Paulo viu, né? Ele estava no bastidor da preparação da mensagem comigo. Eu estava tentando achar uma obra de arte de Josué.
Porque o pastor Ricardo trouxe lá o Michelangelo, né? Que ele fez uma escultura de Moisés para a tumba de um dos papas, se eu não me engano, o Júlio II. E Josué não tem nada. Assim, você procura a obra só de Josué, não tem. O que você vai encontrar são alguns vitrais ou alguns entalhes em madeira, mas geralmente de um movimento. O momento de Moisés passando a liderança para Josué. Então, assim, Josué nunca conseguiu alcançar o mesmo tipo de credibilidade, de bagagem acumulada que Moisés teve. Isso mesmo ao final da sua vida, do seu ministério, né? Então, Moisés é Moisés. E isso me faz pensar, assim, no lugar do povo. Imagina, você faz parte do povo. O líder que te trazia segurança morreu. Tá chegando um cara que você sabe que não é igual a ele. Mas eu também me coloco no lugar de Josué. Assim, rapaz, tem um desafio diante de mim que nem Moisés encarou. E eu tô longe de ser igual a Moisés. Assim, é um cenário de muita insegurança. O que vem na mente e coração de vocês quando vocês se colocam no lugar do povo e também no lugar de Josué? Vou começar com o Paulo. Então, eu acredito que pânico, medo, insegurança, palpitação. Enquanto eu preparava a mensagem, estudava para a mensagem, né, eu tentei me pôr várias vezes no lugar de Josué. E eu me lembro de uma fase da minha vida onde eu passei por uma transição com uma pessoa muito relevante numa igreja, né? E como eu lidei com isso? Há alguns anos atrás eu pastoreei uma outra igreja. Eu fui para essa igreja trabalhar como um pastor na área de ensino. A igreja já tinha um pastor de jovens e adolescentes e tinha um pastor principal. Bom, passado alguns meses, o pastor principal decidiu sair da igreja. E tanto eu quanto o outro pastor auxiliar, nós ficamos apreensivos com toda essa situação, com a continuidade da igreja, como seria. Era uma igreja antiga, na época 80 anos, uma igreja com seus 1.200 membros, 1.100, 1.200 membros, uma igreja que o pastor havia ficado quase 20 anos lá, era um homem extremamente carismático, um excelente pregador, não seria fácil para ninguém substituí-lo. E eu lembro que nós fizemos uma lista com alguns nomes para indicar para a igreja, né, de pessoas que nós acreditávamos que poderiam assumir. Eu e esse outro pastor de jovens. E depois que o pastor titular saiu, a liderança da igreja então fez uma reunião com a igreja para conversar sobre os próximos passos. E nessa reunião eu lembro que nós nos levantamos e entregamos para o líder lá os nomes daqueles que a gente acreditava que seriam bons nomes para a igreja. E eles olharam e falaram, não, mas o que é isso? E a gente disse, olha, a gente acredita que são pessoas que podem vir a assumir aqui a igreja. Se vocês quiserem uma indicação, nós acreditamos que são bons nomes. Mas esse líder virou e disse, não, mas vocês vão assumir a igreja. E na hora eu confesso que o chão desabou debaixo do meu pé. Eu falei, uau, como assim? Não vou, eu não me sinto preparado. Eu tinha acho que 27, 28 anos, o outro pastor, o de jovens, tinha na casa de 25 anos. Nós não estávamos preparados. Estávamos com muito medo e eu lembro que aquilo foi muito difícil e toda a igreja ali junto tava pensando, tipo, não, vocês têm que assumir mesmo. E pra gente foi muito difícil. E eu me lembro que logo depois dessa conversa com eles, com a igreja, nós tivemos uma reunião com pastores da região. E nessa reunião alguns pastores me cercaram e vieram me animar, né? E eles disseram assim, olha, não se preocupa não, vai cuidando da igreja, porque em breve a igreja vai trazer algum pastor de verdade para assumir. Esse foi o encorajamento deles. E eles não estavam brincando, eles estavam falando sério. Olha, fica tranquilo, só não estraga tudo, que daqui a pouco eles vão contratar um pastor de verdade. E isso foi um peso para mim, foi um peso das minhas costas, não foi fácil. Confesso que semana após semana, problema após problema, eu lembrava dessa frase e ficava pensando, poxa, eu acho que eles precisam de um pastor de verdade. E ao mesmo tempo, eu tinha que me lembrar, eu era lembrado muitas vezes pela minha esposa, que Deus é quem me sustentava, que Deus havia me treinado, Deus havia me colocado naquele lugar junto com outro pastor, nós dois, né, eu e o pastor Renato, assumimos a igreja.
num colegiado, mas apesar de sermos novos, a nossa experiência não vinha, a capacidade de liderar a igreja não vinha da nossa experiência, mas ela vinha da palavra de Deus e do Deus que estava conosco. Então Josué 1:9, em todo o livro de Josué, sempre fizeram muito sentido para mim. Mas pensando no que Josué e o povo devem ter sentido, eu acho que era o mesmo que eu senti. Medo, senso de incapacidade, aquele receio de estragar tudo, de pôr tudo a perder, e até mesmo em alguns momentos incompreensão sobre a vontade de Deus, né? Mas aquela luta do coração para acreditar que Deus estava comigo e com eles, agindo, e que a palavra dele era fiel. Eu vou fazer uma curva aqui pro Rômulo, porque talvez as pessoas que estão nos ouvindo, elas estão pensando, tá, mas eu não estou num cenário de transição de liderança, eu não estou assumindo nada. Mas eu acho que quando a gente fala de perder Moisés morreu, Moisés está representando algo tanto para o povo quanto para Josué. E muitas vezes assim a gente está perdendo o nosso Moisés, só que não é Moisés, literalmente. A gente tem um mentor de confiança, um parceiro de caminhada que a gente divide todo o fardo e que de repente não estão mais lá. Ou a gente tem uma estrutura, algo que a gente criou, e a gente colocou muita confiança, muita expectativa naquilo, mas aquilo também não está mais lá. E aí, Rômulo? Eu creio que todos nós já tivemos essa experiência de perder Moisés. O Paulo falou da perda do pai, que de certa forma era um Moisés, e nós também temos histórias assim. Eu perdi também o meu pai há alguns anos, perdi uma pessoa muito, muito importante, que faz parte da minha formação pessoal desde pequeno, que foi minha irmã. Então, essas perdas são muito doloridas, mas, mais uma vez, pela graça, pela ação do Espírito de Deus em nossa história, essas perdas dolorosas, elas também nos formam. Fazem parte do deserto formador, onde nós vamos sendo transformados à imagem do Cristo. Esse texto do início de Josué, o Eugene Peterson, ele traduz assim: depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés, o seguinte: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Parece que Deus não está tratando o luto de Josué. Mas nós sabemos que tem muito mais nessa história e na sabedoria e no amor do nosso Deus. Mas essa história me levou à história de Jesus no Getsêmani. Jesus, ele queria amigos que ficassem pertinho dele, e os 3 amigos, que eram amigos do coração, dormiam num momento de muita, muita angústia. Jesus já tinha perdido muita coisa, muito Moisés. Ele é o Todo-Poderoso que nasce numa manjedoura, é um imigrante, é um refugiado, e toda a história do Cristo que nós conhecemos e de toda a humilhação dele. E mais uma vez ele está lá, sozinho, ou melhor, com o Pai, mas num momento de grande angústia. E ele fica triste porque ele gostava de ter amigos, e amigos do coração e amigos de oração. Mas os amigos do coração e da oração dormiam, não vigiavam com ele. E é muito legal que no final Jesus ele fala assim: vamos levantar, vamos adiante. O traidor está se aproximando. Eu liguei essa palavra com a de Josué. Moisés morreu, meu filho, mas vamos adiante. Jesus, vocês estão dormindo, eu já perdi muita coisa, mas vamos fazer o que o Pai quer que eu faça. Porque, agora citando outro versículo, né? Jesus diz que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Então eu creio que quando a gente perde Moisés, é uma grande possibilidade da gente depender mais do Pai, ouvir o Pai e realmente se submeter à voz e à condução do Pai. Te ouvindo, Rômulo, eu lembro que algo que nós, Paulo, tentamos enfatizar muito é que apesar da morte de Moisés,
a missão continuava. E por a missão continuar, a gente está falando que apesar da nova fase, Deus continua sendo o mesmo. Para a missão continuar, as promessas de Deus, que continua sendo o mesmo, também são as mesmas, tanto para Moisés quanto para Josué. E dessas promessas de que ele vai levar essa missão ao seu bom final, existe uma garantia que é a presença dele. E essa faz parte das promessas que, inclusive, o próprio Moisés recebeu. E Deus está falando, olha, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E eu, pensando nisso, eu vejo Deus falando assim para Josué. Josué, eu sei, você sente falta de Moisés. Mas mais importante do que a presença de Moisés ao seu lado é a minha presença com você. O que fez diferença ao longo da vida e do ministério de Moisés foi a minha presença. Josué, a minha presença vai estar com você. A sua confiança não tem que estar em Moisés, tem que estar em mim. Mas e você, Paulo? É o que vem à mente, o coração aí? Ser usado, né, por Deus. É que eu acho que a gente tem um desafio, que a gente vive uma cultura muito individualista. Então a gente sempre parte do pressuposto de, o que tem para mim? E quando a gente bota Deus na jogada, a gente está falando o que Deus tem preparado para mim. Mas eu estou sempre partindo do indivíduo, do eu. E isso aconteceu muito no contexto evangélico brasileiro. Então, assim, quando a gente pensa a vocação, é sempre a vocação específica de uma pessoa que tem um job description muito bem detalhado, que tem inclusive o CEP da onde que ela vai exercer aquele job description. Assim, a gente não consegue partir do macro, a gente não consegue partir da grande história que Deus está contando de Gênesis e Apocalipse. E perceber que as nossas histórias pessoais acontecem dentro dessa grande história. Então, antes de eu perguntar que missão Deus tem para mim, eu preciso perceber que Deus tem uma missão e que Ele está me dando o privilégio de participar dessa missão. O que Ele está fazendo com Josué é o que Ele fez com Moisés, é o que Ele fez com Abraão. Ele está falando, gente, eu tenho uma missão e vocês fazem parte desse plano. Vocês fazem parte do plano de missão. Ricardo, Assim. Eu queria destacar essa questão que você levantou do individualismo, que muitas vezes é pregado por muitas igrejas, né, e por muitas igrejas evangélicas. E a grande ênfase que a gente lê na palavra de Deus sempre é algo comunitário. O nosso Deus é comunitário, é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ser igreja, essa é a comunidade de pessoas que estão aprendendo a amar umas às outras, porque provou do amor primeiro do Senhor Jesus, né? Então, a vida, nós entendemos que ela só tem sentido quando a gente vive em comunidade. E quando a gente escuta uma palavra como essa, não vou abandonar você, não vou abandonar você, ela é muito consoladora e boa, mas eu creio que a gente tem que ampliar a nossa percepção dessa presença do Senhor. E dessa presença do Senhor que é constante, que é Ele, que Ele é o mais real de todos, mas também a presença dessa família da fé, dessas pessoas que Deus coloca ao nosso lado e que muitas vezes a gente não percebe e não celebra. É o olhar, é o abraço, é uma palavra, é uma mensagem. Eu creio que nós três aqui, quantas vezes já provamos disso? De gente que a gente viu que Deus não nos abandonou porque Ele chegou até nós com aquela boa palavra, ou com aquele olhar misericordioso, ou com aquele abraço afetuoso, né? Rapidamente quero contar que numa quinta-feira eu estava saindo daqui de Barão, virei a esquina, indo ali no frango, nosso frango ali comer, almoçar, e eu olhei, vi um moço, um maltrapilho vindo, e ele de óculos escuros, eu olhei na direção dele, eu parei, ele ficou olhando, tirou o óculos, e ele, como já estava um pouco já alcoolizado, mas ele ficou muito emocionado porque era um menino que eu conhecia há mais de 20 anos lá em Três Corações e que está morando aqui perto de Barão. E ele chorou muito e contou um pouco do que está acontecendo com ele. E é um milagre ele estar vivo diante
dessa história de mais de 20 anos de droga, de alcoolismo. Mas eu queria dizer que esse menino, naquele dia, mais uma vez, mesmo com toda a fragilidade dele, ele me abençoou. E eu lembrei que há muitos anos atrás eu estava numa tarde sozinho, né, na igreja lá em Três Corações, e ele chegou e ele estava sóbrio. E nós tivemos uma boa conversa, ele orou comigo, e como eu provei de Deus através daquela pessoa tão frágil. Então, eu queria compartilhar que a gente possa perceber as pessoas que estão perto da gente, que são instrumentos de Deus, que Deus usa para mostrar e para falar. Eu não vou te abandonar, eu estou com você. Te ouvindo, Rômulo, eu lembro que quando eu olho para o chamado de Abraão, Deus está falando, o meu plano de missão envolve fazer um povo. Abraão, não é só com você, vai ter muito mais gente envolvida nesse plano. E, quando Moisés entra na história, Moisés, você vai libertar o povo, porque tem muito mais gente fazendo parte desse plano. Josué, você e o povo, preparem-se, vocês vão atravessar o rio. Você tem uma missão, o povo todo tem uma missão. E eu gosto muito de lembrar que dentro desse povo tinha um amigo de caminhada de Josué. Caleb estava lá. Caleb foi selecionado como espia, assim como Josué. Assim como Josué, ele foi os dois únicos, né, que descreveram a situação no prisma, na perspectiva de Deus. Assim, Caleb estava lá. Assim, tem gente que você tem história junto, Josué. Você não está sozinho nesse negócio. Você e o povo, e dentro do povo tem seus amigos, tem Caleb. Vocês estão em missão. Você não está sozinho nessa missão, né? A gente não está sozinho. Aqui no contexto da chácara, a gente é privilegiado como equipe pastoral, né? Rômulo, Paolo, Hugo, Silas, Ricardo. A gente é parceiro na missão, a gente é amigo na missão, né? Eu gosto muito quando o James Smith ele diz que para que a gente seja formado discípulos de Jesus, né, mais parecidos com ele, é fundamental bons amigos em volta da mesa. Né? Essa imagem de que é fundamental bons amigos em volta da mesa. Eu lembro do Dr. James Houston falando isso, Gene Peterson e outros. Né? Bons amigos fazem toda a diferença. E bons amigos, para mim, como eu tenho dito para algumas pessoas aí nesses últimos meses, são como aqueles que têm a história dele relatados no Evangelho. Né? São 5 amigos, 4 deles andam ou não. Esses 4 que andam optam por carregar aquele que não anda na direção de Jesus, até os pés de Jesus. Bons amigos são assim, sempre nos levam para mais perto de Jesus, até os pés de Jesus. Amigos fazem diferença, e se você não tem um grupo pequeno ainda, chácara.org/grupos pequenos, e é hora agora de você começar a cultivar bons amigos, se encontrar com eles semana após semana, compartilhando vida, orando junto, aprofundando na fé e na comunhão e crescendo, ok? Não deixe de fazer parte de um grupo pequeno. Mas deixa eu fazer uma curva aqui na temática, porque o nosso texto está falando dessa transição, que às vezes não é apenas transição, é quando a gente perde os nossos Moisés metafóricos. A gente falou muito desse Deus que continua a missão e que diz que vai estar com a gente, né? Eu estarei com vocês. Mas assim, esse Deus também dá, além dessa garantia, promessa. E eu acho que vale a pena a gente mencionar. Paolo, como que a gente pode fugir de uma teologia da prosperidade, de uma leitura triunfalista de um texto como esse, que muitas vezes é abusado no contexto evangélico brasileiro, né? Aonde você puser a planta dos seus pés, eu vou te dar. Como ler esse tipo de promessa corretamente e aplicar ela nas nossas vidas? Eu confesso que eu já interpretei bastante esse texto errado por vir do meio evangélico, por passar para o meio evangélico mais triunfalista, né? Já pratiquei um modo bem equivocado esse texto, mas devido a uma visão bíblica, histórica, tradicional, e quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui,
É muito importante nós entendermos esse período da história, né? E a promessa que Deus havia feito para aquele povo naquele momento, né? Então, dentro da aliança de Deus, fazia parte dar àquele povo, a descendência de Abraão, uma casa que eles habitassem, né? E aqui eles estão cumprindo ou recebendo o cumprimento dessa promessa, voltando para a terra que Deus havia dado a Abraão. Aqui do eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés, literalmente significa aquela terra prometida onde eles estavam marchando passo após passo, cidade após cidade, reconquistando aquilo que já pertencia a Abraão no passado, 400 anos antes. Ali nós temos aqui, de fato, uma promessa literal de uma terra, mas que essa terra, ela não termina ali, né? A partir daquela terra, a nação de Israel abençoaria todos os povos. Então, para nós hoje, aquela terra de nada vale. O que vale para nós hoje é Cristo entrando nos nossos corações. A bênção final não era uma bênção material, né, territorialista. Sim, Deus queria dar aquele território para a nação de Israel. E a partir dali, Israel seria luz para os gentios, né, como os profetas revelaram. Então, para nós, o que vale hoje não é onde a gente põe a planta do nosso pé, mas em quem a gente coloca o nosso coração, né? Quem a gente deixa entrar no nosso coração, se nós recebemos ou não o Evangelho. Então, olhando, né, a perspectiva histórica e reformada do texto, a gente não pode olhar como se, tipo, literalmente eu vou pôr o pé e vou receber algo. Não, isso é uma interpretação equivocada do texto. As promessas de Deus para nós hoje, elas vão se afunilando, chegando na promessa de vida no Espírito. Vida em Cristo através do Espírito, que é muito mais, né? O território que Deus quer dominar não é mais geográfico, mas é o território do nosso coração. Então, precisamos de fato ter cuidado, e acho que nós tentamos ter cuidado ao passar isso para a comunidade. Mas eu queria compartilhar com vocês aí, nesse assunto, que o que me vem à mente é uma pergunta: o que é ser bem-sucedido à luz da Bíblia? O que é realmente ser uma pessoa, uma família, uma igreja, uma organização bem-sucedida? E não sendo simplista, mas eu creio, olhando para o que eu aprendi na Bíblia, tem a ver com se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. E ser parecido com Jesus, muitas vezes parece que é perder muitas batalhas. É o caminho da manjedoura, é o caminho da cruz, é o caminho do abandono, é o caminho da morte, é o caminho do reino, quando diz que os últimos serão os primeiros, onde o maior do reino, que é eterno, será um pequenino. Então a dinâmica, a economia, as ideias do reino, elas são subversivas e elas quebram todos os paradigmas de sucesso. O simples, o humilde será exaltado, né? Então, o que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido ali seria entrar na terra prometida? Eu creio que faz parte naquele contexto, mas muito mais que isso, era ser um homem fiel. Um homem e Josué, né, o próprio nome dele, nos lembra da própria missão do nosso Josué, ou seja, de Jesus Cristo. Então Josué foi um tipo de Jesus, que mostrou o que é ser um ser humano pleno, completo, bem-sucedido. Quem foi o homem mais bem-sucedido que passou pelo planeta Terra? Jesus Cristo. E isso deve ser o nosso objetivo de vida. Isso que você está trazendo, Rômulo, é muito importante, porque aqueles que estão nos ouvindo depois podem pegar suas Bíblias, né, abrir lá em Josué capítulo 1 e ver especificamente o versículo 7 e 8. Então eu estava vendo alguns comentaristas, eles trabalham ali uma estrutura de paralelismo, né? Então você tem no começo do 7, 7 e 8. No começo do 7, Deus falando que ele tem que observar, tomar o cuidado de obedecer toda a lei que Moisés ordenou, não se desviar dela nem para a esquerda e para a direita, e aí na linha seguinte, para que você seja bem-sucedido. E aí então, na linha 8, na parte final, ele está falando mais uma vez: cumpra fielmente toda a lei que está escrita. E aí então na linha seguinte, para que você prospere em todos os seus caminhos. Então, assim, o texto está falando que obedecer a Deus envolve um tipo de sucesso.
envolve um tipo de prosperidade. Mas é muito importante a gente perceber que sucesso e prosperidade, a gente está falando de Bíblia, de Escrituras, não do que a cultura diz. E diante do que você está falando, algo que ministrou muito forte ao meu coração ontem na mensagem que eu ouvi, é qual voz eu estou ouvindo? Que voz eu estou seguindo? Qual é a voz que está conduzindo a minha mente, meu coração e as minhas ações? E aqui é bem taxativo, e a palavra de Josué, de Deus para Josué, não deixe em nenhum instante de pensar no livro da Revelação. Então, não deixar de pensar nem um instante é algo muito, muito sábio, muito poderoso, porque são muitas vozes. Se naquele tempo já deveria ter muitas vozes, imagina no nosso tempo de tanta comunicação e comunicação ruim, equivocada. Mas nesse sentido, compartilhar aqui algo que... A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei meio resistente e eu ouvi do Ricardo Agreste. Assim, acho que era 2007, tá? Se eu não me engano, esse era o ano. E ele falando que não cristãos, pessoas que não são discípulos de Jesus, rendidas ao Evangelho, se elas obedecerem os princípios revelados nas Escrituras, elas vão experimentar de serem bem-sucedidos, de serem prósperos, não no que a cultura diz, no que as Escrituras dizem. Tem muita gente ganhando dinheiro com esses cursos, né, dito bíblicos. E eu confesso que a primeira vez aquilo me soou estranho, mas aí mergulhando nas Escrituras eu falei, cara, é verdade, é verdade. E aí, anos depois, para mim a melhor história que ilustra isso eu ouvi do pastor Zé Machado. E o Zé Machado, para quem não conhece, assim, ele está acima de 70, mas corre uma maratona por ano, treina todo dia a corrida, né? E o grupo de corrida dele tem um monte de gente que nem cristã é. E aí um desses caras, chega para ele, tô com crise no meu casamento. E procura ele, e o Zé Machado fala, olha, eu sou pastor e pastor vai te dar orientação a partir da Bíblia. E abre a Bíblia com ele e começa a estudar a Bíblia com ele. E aquele cara coloca em prática os princípios que ele viu nas Escrituras ensinados pelo Zé. E o Zé conta que ele tinha dado uma subida dos treinos, mas ele aparece num dos treinos, sai correndo na direção dele e dá um abraço forte. Fala, o meu casamento foi salvo. Assim, foi salvo por quê? Por conta daqueles princípios que foram obedecidos. Assim, o cara não precisa ter rendido a Jesus, ter entendido o Evangelho. A família dele experimentou de sucesso, de prosperidade, em momento de crise. Por quê? Porque ele seguiu os princípios do Deus Criador e Deus Redentor. Isso assim, vale para todo mundo. A Bíblia é a verdadeira história, e o pessoal dos primeiros passos ouve isso muito, né? Ela é a verdadeira história para todo mundo, para quem crê e quem não crê. Consequentemente, os princípios de vida que estão nela são bons para todo mundo, para quem crê e para quem não crê. E aí, Paulo, o que você diz acerca disso? Ouvindo vocês, né, faz ainda mais sentido, né, a própria proposta de Deus para Josué, né, para que ele conseguisse vencer o medo, né, vencer a ansiedade, o pavor, né, para que ele se agarrasse firmemente, justamente à voz de Deus, né. Então, essa voz é que nos torna de fato firmes e fortes, né, era o alicerce seguro, né, onde eu posso me agarrar, né, os princípios, as promessas, os preceitos de Deus, eles têm valor eterno, né? Então, nesse sentido, se Josué agisse de acordo com a voz do Criador, não de acordo com os seus atalhos, com a sua sabedoria, com a sua estratégia, ele desfrutaria, né, da consequência disso. E eu vejo que isso vale para nós ainda hoje, né? Como você citou. Qualquer pessoa que seguir os conselhos de Deus vai se dar bem, porque é os conselhos do soberano, do Criador, daquele que tem, de fato, o manual de instruções para tudo, né? Então, dentro dessa perspectiva, a palavra de Deus, ela é o guia confiável, né, para qualquer área da nossa vida e para qualquer novo desafio que a gente possa enfrentar. A gente costuma usar a expressão aqui, né, no seminário, que a palavra de Deus ela tem todas as respostas que nós precisamos, né, para lidar com o nosso coração, para lidar com as nossas dúvidas, também, inclusive, com a prática, né, como você citou, um casamento, né, um casamento. Então,
a, aquele que a gente finalizou dizendo, né? Todas as novas fases, elas são um convite para a gente voltar para a boa e velha palavra de Deus, né? Que é eterna. Ela está acima de qualquer cultura, ela está acima de qualquer período histórico, porque ela é eterna, ela vem de um Deus que existiu antes do tempo, né? Ela vai continuar valendo depois do tempo. Então, aprender a interpretar, aprender a orar. Por isso que eu vejo que Deus insiste tanto com Josué nesse capítulo, para que ele creia no que foi dito, para que ele pratique o que ele foi dito, para que ele converse com outros sobre a palavra, que a palavra seja de fato aquilo que está no coração dele, né? Medite nela dia e noite. Se você olhar para os homens de Deus na Escritura, que eram falhos, mas foram transformados por Deus e de algum modo alcançaram sucesso naquilo que Deus pediu para eles fazerem, eram homens apegados à voz de Deus, né? Eram homens que se debruçavam nela, através dela eles eram confrontados, seus pecados eram confessados, através dela encontraram norte, força, para que eles pudessem caminhar a próxima etapa que Deus propunha. Então eu vejo que, nesse sentido, Deus não nos deixa desamparados em nenhuma nova fase da vida, porque Ele está com a gente falando ainda, né? Tentando falar e ecoar no nosso coração. E quando eu penso nesse paralelismo aí do versículo 7 e 8, né, que tem obediência, então sucesso / prosperidade, no coração dele, no centro dele, tem o fale dessas palavras, medite nessa boa lei de Deus dia e de noite, né? E eu vi que tem comentaristas que separam falar uma ação, meditar outra. Mas tem comentaristas que ligam essas duas coisas. E eu gostei muito disso, porque me dá essa ideia, e eu disse isso ontem, da gente se encharcar tanto da palavra, de meditar nela dia e noite, constantemente, de tal jeito que é inevitável a gente falar dela. Porque como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio, né? Mas para a gente fazer esse último bloco aqui, eu queria ouvir de vocês. Eu já falei muito ontem e nesse podcast também. Como que a gente pode crescer no ouvir a voz de Deus? Como que a gente pode, de forma muito prática, meditar dia e noite na palavra a ponto de ser inevitável a gente falar dela? O Paulo já deu algumas dicas, mas vamos trazer bem para a agenda, com tarefa para o pessoal aí. Bem, eu queria começar dizendo e ressaltar que a coisa mais importante que você, que eu, quem está nos ouvindo pode fazer é ler a Escritura Sagrada com atenção. É a coisa mais importante. E se é a coisa mais importante, nós temos que priorizar. Primeiro, talvez, confessar a nossa fragilidade, a nossa falta de atenção, de amor com a palavra, que, consequentemente, é falta de amor ao próprio Deus da palavra. E nessa vida de oração e compreensão que a palavra de Deus é essa narrativa da grande história, do Deus Todo-Poderoso que nos ama e que realmente é a coisa mais importante que a gente pode e deve fazer, eu creio que nós precisamos consagrar os nossos dias à palavra. Então, eu creio que uma metodologia é a primeira coisa do dia. Acordou, estou vivo. Então, lava o seu rosto, pega uma xícara de café, pega a sua água e se delicie na palavra. E a palavra, eu creio que é essa, se delicie, não ler por ler. Porque o salmista, no Salmo 1, que inaugura esse livro sagrado, ele diz que ele medita na palavra de dia e de noite, e que ele tem prazer na palavra. É uma oração que eu tenho feito já há décadas, pedindo esse prazer na palavra. E ali diz que essa pessoa que medita de dia e de noite, e penso nas manhãs, e se a gente lê os Salmos, eu estou querendo ser bem prático aqui, muitas vezes fala, pela manhã, bem cedinho, busquei o Senhor e fiquei esperando, né? Eu penso que nessa agitação da vida, nós precisamos aprender a acordar com Deus. Eu sou de uma família que sempre, quando a gente ia deitar, e continuo fazendo isso com a minha família, a gente fala, dorme com Deus. E na minha agenda
está lá escrito na hora que eu acordo: acorda com Deus. E acordar com Deus é saber que o que é mais importante é eu ler a Escritura e orar, responder ao que eu li. E aí ser e provar do que o Salmo 1 fala, que gente assim, que medita na palavra de dia e de noite, que tem prazer nela, é como uma árvore plantada junto às águas e que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo que faz será bem-sucedido. Eu penso assim. Começar o dia, e aí você pode pegar aquela tarefa que o Ricardo deu no começo do ano, Muito 20 bem. minutinhos. Começa o dia com 20 minutinhos. Mas e aí, Paulo? Sim, eu ia falar justamente isso, né? Lembrar aquilo que nós já comunicamos, né? Separar uns 20 minutos, pelo menos, né, por dia. Se você fizer isso no início do dia, muito bom, que você vai conseguir ter o resto do dia para meditar na palavra. Às vezes você pode dizer, mas eu tenho que sair muito cedo de casa. Então, assim, talvez um conselho que eu te diria é o mesmo que o meu pai dizia, né? Então, acorda um pouquinho mais cedo. Meu pai era um homem que trabalhava e saía muito cedo de casa e, assim, ele criou o hábito de acordar 1 hora mais cedo ainda. Então, ele acordava às vezes 4h30 da manhã, por aí, para ele poder ter 1 hora de leitura da palavra, que é o prazer dele, era isso. Então, não era nem 20 minutos, né? Mas, talvez você não consiga de manhã, é correria, tudo bem, mas então separe um momento do seu dia na sua agenda, pelo menos uns 20 minutos, para você fazer isso. Mas talvez alguns outros conselhos que eu daria seria, por que não compensar em investir numa Bíblia anotada, uma Bíblia com comentários, uma Bíblia que vai tirar dúvidas ali no seu dia a dia. É óbvio, se você ficar em dúvida, você pode fazer como vários fazem, né? Nos enviam perguntas semanalmente, né? Vários aqui da nossa comunidade me enviam perguntas, eu acho que para vocês também. O que esse texto significa? Que ótimo. Então, mas às vezes uma boa Bíblia de comentários pode te tirar dúvidas, te explicar um pouquinho o contexto daquele texto, né? Acho que fazer anotações também é legal. Encarar a leitura da Bíblia também como um estudo, né? Fiquei com dúvida, vou anotar, vou tentar entender o significado dessa palavra. Às vezes usar um aplicativo, como o aplicativo da Bíblia, e você vai encontrar mais de uma versão da Bíblia. E aí talvez ler a Bíblia em várias versões, pelo menos 2 ou 3, né? Aqui na Chácara nós usamos muito a NVI, mas existe a Almeida, a Revista Atualizada, que é uma versão mais antiga, existe a NVT, a nova versão transformadora, que são versões que, se você for lendo cada uma delas, talvez você vai entendendo um pouco melhor o texto, né? As informações elas vão se complementando. Mas eu acho que um último conselho que eu daria, para tentar ser bem prático, é também, além de anotar dúvidas que você possa ter ou insights que você teve, você também fazer perguntas para o texto, né? Quem está dizendo isso? Quando ele está dizendo? Para quem está sendo dito? O que isso tem a ver comigo? Né? Como nós olhamos lá, é a questão de onde pisar a planta dos pés, né? Deus está falando isso para uma nação que estava prestes a entrar numa terra que ele prometeu. Isso se aplica para mim hoje, né? Então, fazer perguntas para o texto e anotar essas perguntas também é um bom caminho, né, para a gente estudar a Bíblia e ter um maior e mais profundo conhecimento da voz de Deus para nós hoje. Então, acho que seriam algumas dicas nesse sentido. Eu queria só dar mais uma dica que a palavra do Paulo me fez lembrar. Certa feita, eu li no livro do Jenny Peterson e ele fala dessa tradição antiga que ele usa no latim, cavet lector, ou seja, a gente precisa ler com cuidado. Ler com muito cuidado a Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado dos judeus e dos cristãos, Velho e Novo Testamento. E nós cremos que uma criança que está sendo alfabetizada, ela já pode entender e conhecer profundamente a revelação bíblica principal a respeito do amor de Deus em Cristo. Mas a Bíblia é um livro que doutores se confundem e quando é lido de uma forma irresponsável e quando a gente esquece que a gente precisa depender do Santo Espírito e também de toda a história bonita e zelosa da Igreja de Jesus. Então, uma dica é leia com cuidado,
Leia todo dia, mas leia cuidado. Leia, nós pastores estamos aqui para estar ao lado, né, da nossa igreja. Então, mas vai com cuidado. É a mesma coisa de você dar um carro para uma criança que não tem nenhuma noção do que é dirigir. Tem uma expressão que você já deve ter ouvido, que a Bíblia é a mãe das heresias. Com certeza não é culpa da Bíblia, né? Mas dos leitores que não leem com cuidado. Então, mais uma dica: leia com cuidado, leia com oração, leia nessa perspectiva da história da igreja que tem feito um bom trabalho. Vamos com amor, com muita dedicação, mas com zelo. Cuidado. O Paulo mencionou, né, de pessoas que mandam dúvidas para a gente, e eu lembrei da última, foi uma mensagem que eu recebi no sábado agora, antes de chegar na aula dos primeiros passos. A pessoa começou a mensagem assim: pastor, me desculpa te atrapalhar, mas eu estou com uma dúvida. E ela pedindo desculpa, e eu vendo a dúvida dela, e assim o meu coração vibrando. Eu falei: dúvida boa, gente que está lendo a Bíblia atenta a detalhes. Cara, eu respondi, e eu respondi de um jeito assim, dando tarefa, falando: vamos continuar nesse caminho. Assim, a sua pergunta é boa, ela não me atrapalha em nada, pelo contrário, ela me alegra. Então, à medida que você caminhar na sua leitura bíblica e caminhar de forma boa, perguntas vão surgir. Que bom que elas surgem. Você tem pastores e outros irmãos mais maduros, com mais tempo de caminhada, que podem ajudar você. Até na leitura bíblica, nessa disciplina espiritual que é pessoal, você não está sozinho. Você pode contar com bons amigos. Tá? Chegando ao final, agora sim, última palavra, de forma objetiva, aquilo que as pessoas não podem esquecer de jeito nenhum quando esse tema, tempo de ouvir e obedecer, aparece. Começando com o Rômulo. Obrigado, que eu já ia entrar na frente do Paulo para falar isso aqui. Eu creio Vai que ele rouba a sua ideia, né? Eu creio que não foi à toa que Deus ele repete para Josué. E ele diz assim: eu vou dizer de novo, seja corajoso e anime-se. O Eterno, seu Deus, está com você a cada passo deste caminho. Então, foram muitas verdades lindas que tratou o meu coração na mensagem de domingo. Mas, mais uma vez, eu quero destacar esse carinho, esse amor, esse cuidado de Deus, de repetir. Vou dizer de novo: seja corajoso, anime-se, eu estou com você. Pessoal, fica atento, porque Deus repete, e repete mesmo. Só no texto de Josué ele falou 3 vezes. Mas não foi a primeira vez que Josué ouviu isso de Deus. Deus já disse isso para Moisés em Deuteronômio 27. Deus repete e repete o que ele diz com a gente, com amor e graça para o nosso bem. Paulo? Sim. Eu acredito que, assim como Josué, todos nós passamos, né, por transições na nossa vida, por novas fases que muitas vezes nós não esperávamos, não nos sentimos preparados para elas. Mas eu também acredito que, como lembrou, né, e assim como Deus repete a Josué, a coragem que nós precisamos, ou a força que nós precisamos para lidar com esses desafios novos, elas estão justamente, né, na dependência da palavra de Deus, nessa dependência obediente à voz de Deus, uma dependência que me leva a querer conhecer, a encher meu coração, a crer nessa verdade, a pôr essa verdade em prática. Então, o que nós precisamos, né, para conseguir viver esse novo é depender da palavra de Deus, mas também confiar nas promessas dele, né, que ele está com a gente. Então, em momentos de crise, é muito fácil a gente às vezes duvidar, né? Será que Deus realmente está comigo? Será que ele se esqueceu de mim? Será que é verdade o que a palavra dele diz? Então, que nós possamos confiar que a palavra de Deus e que o Deus da palavra é o Deus da verdade, né? Que ele não mente, que ele não nos abandona e que ele está com a gente, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, né? A gente não precisa temer, porque ele está ali, ele está ao nosso lado.
Então, que a palavra dele, a presença dele seja o nosso sustento em momentos de dificuldade, mas também em momentos onde tudo está bem na nossa vida. A palavra de Deus, o Deus da palavra, foi a expressão do Paulo. O Rômulo destacou que Deus repete. Eu não tenho dúvida que Deus fala. Eu tenho dúvida que a gente consegue obedecer. Ou que a gente tem o coração desejoso, disposto a obedecer. Então, minha última palavra para você nesse tema é: seja forte e corajoso, mas obedeça. E assim a gente chega ao final de mais um Chakra Talk. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rômulo. Obrigado você que chegou até aqui. E essa série de mensagens Oceano Azul continua. No próximo domingo, em Barão, às 9 horas, Paineiras às 9, 11 e 19 horas. E a contagem regressiva para a estreia do nosso novo espaço, Chakra Hall, continua. Nos vemos no domingo. Um abraço.